E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Até aqui por enquanto. Sabe, querido, há cerca de uns 15 dias, eu estou passando uma luta lá onde eu trabalho. Muitos conhecem aqui, sabem que eu trabalho com obras, trabalho com pessoas, né? E pra você ter uma ideia, em 15 dias estou tratando lá, tanto administrativamente como espiritualmente, de 3 casos de suicídio. O primeiro, a mãe de um colaborador nosso suicidou-se aos 63 anos de idade. O segundo, um colaborador que estava faltando, sumiu já há cerca de uns 10 dias, e a gente procurando ele, né, porque ele não dava sinal, e fomos procurá-lo, e ele soube que eu estava procurando e me ligou, e falou assim: olha, eu estou no hospital, porque eu tentei o suicídio pela 2ª vez. E agora, por último, um irmão, um abençoado, ele chegou contando que acordou num certo dia e a sua esposa estava praticamente morta do seu lado. Ele acostumado levantar, e ela levantar junto com ele, né? E ele percebeu que ela não se mexia, e quando ele foi ver, ela havia tomado todos os remédios que havia na casa. E ele socorreu ela, correu para o hospital. Assim que ela voltou a si, ela correu para o banheiro para tentar se matar novamente. E eu conversando com ele, dentre muitas coisas que nós conversamos, aí ele falou para mim assim: olha, pastor, eu estou passando um temporal dentro da minha casa. Eu estou passando um temporal no meio da minha família. Eu estou passando um temporal na minha vida. E quando ele falou isso, e eu ministrei sobre a vida dele, e falei: olha, esse temporal vai se tornar um temporal de paz, porque o Senhor vai mudar esse quadro em nome de Jesus Cristo. E dentre algumas coisas que nós conversamos, o Senhor me trouxe essa mensagem, e eu queria compartilhar com a igreja, em nome de Jesus Cristo. Nesses versículos, Jesus e os discípulos, eles estão retornando de uma viagem de barco. E essa viagem, ela foi dar início lá no capítulo 4, versículo 35, aonde Marcos inicia narrando da seguinte forma: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus disse. E o título dessa mensagem eu coloquei: temporal de paz. Nós louvamos aqui, falamos da paz, e em nome de Jesus eu quero ministrar paz sobre as famílias hoje. Eu quero ministrar paz sobre a tua casa. Eu quero ministrar paz sobre os casamentos. Eu quero ministrar paz sobre os teus filhos. Eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, paz. Que a paz do Senhor adentre a sua casa de uma forma que ela possa transbordar para toda a vizinhança, para todo o quarteirão, para toda a cidade, porque assim como nós vimos aqui, nós sabemos que cada um que está aqui está levando a paz para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele convida os discípulos para irem de barco para o outro lado, atravessar o mar da Galileia, aonde também fica a região de Gadara, ou de Gerasa, ou dos Gadarenos. E eu achei interessante que quando Marcos, ele começa a dizendo, sendo já tarde, na sua narrativa, Jesus disse: passemos para outra banda. E nessa narrativa, eu entendo que Marcos, assim, Marcos estava sugerindo que estava anoitecendo ali, porque assim estava. Jesus, ele estava chamando os discípulos para entrar no barco, onde ele iria atravessar
o mar, mas na sugestão aqui, onde Marcos sugere que estava anoitecendo, ou seja, não precisava ser aquele horário, poderia aguardar, passar a noite ali, descansar. Jesus estava cansado, e talvez não fosse o momento ideal ali para que Jesus atravessasse. Mas eu quero começar dizendo, querido, que quando se trata de salvação, quando se trata de libertação, de cura, de transformação, quando se trata de família, quando se trata de libertação, para Jesus nunca é tarde. Nunca é tarde para Jesus. Por isso ele falou: passemos para a outra banda. Jesus, ele falou no finalzinho da tarde: vamos para o outro lado. E eu fiquei pensando, o que teria do outro lado? Pessoas necessitando de paz, pessoas necessitando de libertação, de cura, de transformação, pessoas necessitando de Jesus, pessoas necessitando de um contato com Jesus, de um conhecimento com Jesus. Eu fiquei imaginando do outro lado eu fiquei imaginando do outro lado famílias, aguardando um milagre. Eu fiquei imaginando, querido, que nunca é tarde, mas Marcos ele citou que já era tarde, porque é assim que nós vemos, é assim que nós enxergamos. Quando eu conversava com aquele homem, ele parece que dizia isso, parece, já é tarde. Eu falava, não é tarde não é tarde para Jesus, nunca é tarde. Jesus entrou naquele barco independente de hora, porque não era tarde para Jesus, nunca é tarde. Nunca é tarde para Jesus entrar na tua casa, fazer mudança, não é tarde. Ei, em nome de Jesus Cristo, presta atenção. Jesus, Ele não está olhando no relógio, Ele está olhando para a sua vida, porque você está do outro lado, e Ele está indo ao teu caminho, ao teu encontro. Ele está indo dentro da tua casa, Ele está indo no meio da tua família, no meio dos teus parentes, porque Ele vai fazer a mudança. Jesus não tem problema com o tempo. Quem tem problema com o tempo somos nós. Nós é que temos problema com o tempo. As pessoas estavam precisando da paz, a paz de Cristo, mas correndo atrás do tempo. Porque é assim que nós vivemos, correndo atrás do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar o tempo. Isso traz ansiedade, isso traz preocupação, isso traz dor, isso traz insensibilidade ao Senhor. E eu estou falando a crentes, a nossa correria. Jesus não tem problema com o relógio. Por isso o salmista Davi, lá no capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista Davi, ele não está falando que não tem problemas. Quem foi Davi? Homem de guerra. Ele não está dizendo, eu não tenho problemas, os conflitos vão existir, mas você permanecerá na paz de Cristo. É isso que ele está falando, porque a paz não é ausência de conflito, a paz não é ausência de guerra, mas a paz é o entendimento que existe uma fonte inesgotável, que transborda, e que é a presença de Deus. Eu posso ter problemas, eu posso ter guerra, eu posso ter luta, eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo tudo, mas a paz do Senhor que há em mim, ela é inabalável. Ela é inabalável. Eu posso resolver tudo, sem que a paz do Senhor, ela saia de dentro de mim. Quando eu olhava para esses homens, igual eu falei, aquele homem está faltando 15 dias, 10, 12 dias, e eu falei, onde é que está esse homem? A gente tem que localizar, porque vai que, já aconteceu, a gente está procurando, o cara estava morto, o cara foi atravessar os trilhos do trem e morreu, e lá ficou, nem a família achava ele.
Nós temos que procurá-lo. E quando eu acredito que foi Deus que tocou nele, e ele ficou sabendo que eu estava à sua procura, e ele me ligou do hospital, falou: olha, eu estou aqui no hospital, já pela segunda vez eu tentei o suicídio. O que há? Eu fico pensando, o que há dentro daquele homem? A situação, em que situação ele chegou para que está daquele jeito? E o que ele está precisando? A paz de Cristo, a paz do Senhor, é administrar o conflito na paz. Por isso que lá em Isaías 26, no verso 3 e 4, diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, e confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha eterna, inabalável, inabalável. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo ajustados, nós estamos recebendo de Deus a sua palavra, e a sua palavra tornará nós rocha eterna, porque em nós está a sua palavra, está a sua presença, está a sua paz. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí eu fiquei lembrando, querido, quantas noites eu cheguei à conclusão que já era tarde para mim. Quantas noites Maurício, quantas noites eu cheguei à conclusão que era tarde para mim. Quantas noites eu cheguei à conclusão que já era tarde para que eu saísse do vício. Quantas noites eu cheguei à conclusão que era tarde para que eu continuasse vivendo. E quantas famílias hoje estão chegando a essa conclusão, ou já chegaram, conforme eu falei aqui, a essa conclusão, que é tarde demais para reconstruir as suas famílias, que é tarde demais para reconstruir um casamento, que é tarde demais para trazer um filho de volta. Mas o Senhor, hoje Ele diz que não é tarde, porque Jesus está chegando, e Ele vai fazer a diferença, e vai mostrar que Ele não se preocupa com hora, Ele não tem problema, Ele é o ancião de dias, Ele tem o poder para mudar o quadro, independente da hora. Eu não vi Jesus olhar no relógio, eu não vi Jesus olhando para o sol para ver se estava se pondo ou não. Sabe o que eu vi? Eu vi Jesus olhando para o outro lado. Ele viu o José, ele viu o João que estava precisando dele, ele viu a Maria, ele viu o Roberto, ele viu o César, ele viu, não, nunca é tarde, eu preciso atravessar, porque eles estão lá, eles estão me esperando, eles estão esperando a mudança de suas vidas, eles estão aguardando que eu chegue, porque quando eu chego, a situação muda. Eu vi Jesus olhando para o outro lado e falou: vamos embora, estão precisando de mim lá. A Bíblia diz, no versículo 37, versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. A Bíblia diz, Jesus ele entra no barco, Jesus estava cansado, ele pega uma almofada, vai para a parte de trás do barco, ele deita e dorme, vem um temporal, os discípulos se apavoram, os discípulos ficam com medo de morrer afogado, então eles acordam Jesus e dizem: nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Aleluia. Eram os discípulos. Às vezes a gente se acha forte demais, que pode resistir mais, que não precisa buscar Jesus agora. Os discípulos buscaram Jesus imediatamente. Eram homens preparados, homens treinados no mar, homens que estavam acostumados com temporais.
Mas eles chamaram o Senhor e falou assim: olha, nós vamos morrer. Eu abro aqui um parênteses, para identificar esse barco como a sua casa, e os discípulos como a sua família. E eu vejo que se o Senhor falou, passemos, independente do que se levantou, se o Senhor falou, passemos, vai tranquilo. Como o pastor pregou outro dia aqui, aproveita a viagem. Não, mas eu tenho... Vai tranquilo. Vai tranquilo. Sabe por quê? Você prestou atenção quem está no barco? Você prestou atenção quem está no barco? Você prestou atenção quem está no barco? Você está preocupado com o quê? Vai tranquilo. Aproveita a viagem, porque Jesus está no barco. Vai tranquilo. Ele não falou tentemos, vamos ver se a gente consegue atravessar. Ele não falou vamos arriscar, vamos ver se dá para ir. Não, ele falou passemos. A palavra dele, e a palavra que vem sobre a igreja hoje é essa: passemos, passemos, passemos. Não importa o temporal que você está passando, não importa a dificuldade que você está falando, a palavra do Senhor para a tua vida é: passemos. Passa pelo temporal, passa pela chuva, passa pelo que tiver que passar, porque o Senhor está ali no barco, Ele está te garantindo. Ele diz: pode ir, filho, pode ir, filho, não se preocupa, vai que eu estou contigo. Aleluia, aleluia. Não tem tempestade que afunde esse barco. Sabe por quê? Porque ela está alicerçada por uma palavra que o Senhor liberou. Passemos. O barco já deixou de ser um barco, já deixou de ser um barco, ali já se tornou a palavra. Passemos. Aleluia. Jesus, ele estava indo levar a paz do outro lado, mas o que eu achei interessante é que Jesus também estava ministrando a paz no coração dos discípulos. O Senhor estava ensinando os discípulos a ter paz em meio aos temporais. O Senhor quer ministrar a paz dentro da tua casa, querido. Você está percebendo? Você está percebendo? Você está percebendo o que foi ministrado aqui no começo? Você está percebendo que a paz é uma promessa? A paz do Senhor é uma promessa. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ei, ele é a paz. Jesus é a paz. Não tem medo, não tem naufrágio, não tem. Esquece isso. Esquece isso. Nós não vivemos como o mundo vive. Nós vivemos alicerçado numa palavra que é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu acho interessante. Jesus, ele põe os discípulos no barco e vai dormir. Quando ele vai dormir, vem o temporal. Muita coincidência, né? É muita coincidência. Ele vai dormir e vem o temporal. Jesus estava ensinando, Jesus estava ministrando. Você compreende que isso que você está passando, Deus está te fortalecendo, assim como já foi falado aqui pela pastora, o Senhor está te preparando, fortalecendo, alicerçando. Você é ferramenta na mão do Senhor. Pode se preparar, porque vai vir pessoas, assim como chegou para mim lá, três casos de suicídio em 15 dias. 3 casos. Como? Você olha e fala: peraí, eu faço o meu serviço ou eu faço a parte que o Senhor quer que eu faça? Faz os dois. Faz os dois. Faz os dois, porque você passou, você aprendeu. Agora, em nome de Jesus, ensina, ajuda, ora, em nome de Jesus Cristo, leva a palavra que você recebeu para essas vidas. E é interessante, querido, que quando vem o temporal, cada um reage de um jeito, não é assim? Eu acho interessante. Vamos supor um temporal físico, né? Começou a chover, aquela chuva forte. Aí você olha para dentro da tua casa como é que é. Cada um reage de um jeito. A mulher sai correndo para o varal para ver se tem roupa. Não é assim? E quando ela está correndo, ela já fala assim: fecha a janela.
é assim? O marido já pensa logo no prejuízo, já vai nas tomadas tirando o carro, vai, o relâmpago, vai, já arranca as tomadas, desliga tudo. Os filhos já vai para a cama já, né? E quando entra um rato dentro de casa, o pastor falou hoje aqui, e eu lembrei, qual é a reação? Ah, óbvio, né? Óbvio, o marido já pega o cabo de vassoura e já vai para cima, e a mulher vai para cima da mesa, ou é o contrário? Será que é o contrário? Ai, Jesus, vamos deixar esse assunto para lá, mas cada um reage de um jeito. E aqui, querido, quando veio esse temporal, cada um reage de um jeito. Eu estava lendo até sobre a personalidade de cada um dos discípulos, eu não vou me estender, mas nós sabemos que Pedro era aquele impulsivo, né? Aquele homem de reação, de atitude, né? Não pensava muito, ele já caía para cima. E eu fiquei pensando, o que ele poderia estar fazendo, né? Quando aconteceu isso, correu, ainda mais que o barco era dele. Ele deve ter falado, não, vou cair na água e vou sair trazendo meu barco de volta para a margem, ou de repente pegar uma bacia, um canequinho e tirar a água, né? A Bíblia diz, nós entendemos, nós estudamos sobre João era um homem de oração, de repente ele caiu de joelho lá e começou a clamar, né? Eu estava vendo sobre Judas era o tesoureiro, de repente Judas já pegou a calculadora e falou, ih rapaz, se a gente perder esse barco aí vai ser um prejuízo, né? E Tomé era um incrédulo, de repente Tomé chegou para o outro e falou assim, falei para não vir? Está entendendo, querido? Cada um reage de uma forma. Na tua casa, cada um reage de uma forma. Respeite, em nome de Jesus, entenda ele, ensine, tenha paciência, respeite a opinião, mostre para ele que ele está errado ou não, mas em nome de Jesus, entenda, é a sua família, nem todo mundo é obrigado a pensar como você, mas você, se você for o homem, é o cabeça, se você for a mulher, você também lidera. Então em nome de Jesus Cristo, entenda que cada um reage de uma forma. Aleluia, aleluia. A tempestade, ela não veio para atrapalhar, você compreende isso? A tempestade, vou repetir, a tempestade não veio para atrapalhar. Sabe para que ela veio? Para limpar o teu caminho. Porque você vai passar, em nome de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo te libertou, o Senhor está te tornando livre para você caminhar. Você não foi chamado para parar, você não foi chamado para ficar à margem, você foi chamado para navegar, para andar nas águas do Espírito, você foi chamado para isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Entenda, querido, que a fé, ela não torna as coisas fáceis, a fé torna as coisas possíveis, a você que crê. A fé nos torna possíveis. Por isso, querido, se você está passando por uma tempestade, a palavra é prossiga. Eu lembro que peguei várias, né? Mas uma das enchentes que eu peguei ali, aqui em Santos, agora acabou, né? Santos agora vai ser uma benção aquela entrada de Santos ali. Mas aquela Nossa Senhora de Fátima ali, misericórdia. Eu peguei uma enchente ali, aqui perto daquele sabuó. Aí eu fui em Santos, quando eu voltei já estava tudo fechado. Eu falei, esse carro aqui vai navegar. Meti o carro na água. Irmãos, ainda fui pela esquerda ainda, lugar de correr ainda. E aquela coisa linda, a água subindo assim. Irmão, daqui a pouco ele fez... Parou. Quando ele parou, eu olhei para trás, já veio 3 ônibus. Os ônibus passou que jogou a água assim e cobriu. Ai, Jesus, eu tive que descer, empurrar esse carro. Eu tive que jogar esse carro em cima da calçada. Meu Deus do céu, eu não vou nem terminar um assunto, porque só Jesus, o que aconteceu ali com aquele carro? Eu tive que descer do carro, quando eu abri a porta, a água chegou no painel do carro.
O carro, ele teve que ir voltar para a concessionária, para você ter uma ideia. Até a parte elétrica do carro foi embora. Meu Deus do céu, eu fui para casa, minha mãe que me ajudou a desmontar o carro, para tentar pelo menos amenizar a lama que estava dentro do carro. Só Jesus. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o negócio do Senhor é com você. O negócio do Senhor Jesus, no temporal, era com os discípulos. O Senhor estava tratando com os discípulos. O Senhor trouxe o temporal, permitiu o temporal para tratar com os discípulos, para revelar no coração deles a paz do Senhor. O Senhor estava habilitando aqueles homens a entender o que é que eles iam passar, mas independente do que eles passassem, eles iam ter paz em seus corações. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, querido. Eu não sei, mas o Senhor está ministrando desde o início a paz sobre o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, receba paz sobre o teu coração, receba paz em nome de Jesus Cristo, que toda ansiedade ela caia por terra agora, toda preocupação ela seja vencida, tudo aquilo que está vencendo você hoje, que não é a paz de Cristo, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, que você possa sair daqui restaurado, você possa sair daqui em nome de Jesus Cristo. Receba paz, aleluia. O negócio de Deus é com você, entenda bem, Deus não está preocupado com o que está à tua volta, compreende isso? Jesus não estava preocupado com o temporal, Jesus estava preocupado com o que estava afetando eles, aquilo que estava afetando eles. O Senhor não estava preocupado com a chuva ou com a tempestade, estava de olho como que ia agir cada um deles, como aquele temporal poderia afetar cada um deles, o seu interior, a sua alma. Você compreende isso? Você está entendendo agora que isso que você está passando, ei, não é nada, só cuida de você, cuida do teu coração, cuida de você, não deixa que nada possa interferir na paz que há em ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, não culpe ninguém, a salvação estava dentro do barco. Não desça do barco, não pule do barco, continua no barco independente o que ele chacoalhar, mas você permaneça, porque lá está Jesus. Não pule do barco, Ele é o barco, Ele é a arca, e mais, Ele não estava dormindo, Ele estava aguardando você receber aquilo que Ele separou para ti. Ele estava revelando em você a paz. Que paz é essa? A paz que excede a todo o entendimento. A tempestade vai passar, prossiga. Aleluia. Os discípulos acordaram o mestre e disseram assim: olha, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Você imagina, a Bíblia diz que as ondas, elas passavam por cima do barco, esses homens desesperados chamam Jesus e falam: nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus, eu fico imaginando, querido, eu entrei naquele barco, e eu vi Jesus levantando, Jesus deu uma espreguiçadinha assim, vento, acalma, mar, cala-te. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Eu fico imaginando aquelas águas. Aí o Senhor falou assim: ventos. Ele levantou a mão, as águas fizeram assim, ó. Olha os pássaros cantando.
Só se ouvia os pássaros, sabe por quê? Porque foi Jesus que falou, foi Jesus que falou. A autoridade e poder está em suas mãos, nada pode impedir uma palavra dele em tua vida, nada pode impedir o agir de Deus na tua vida, porque você se preocupa. Ei, relaxa, 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 recebe de Deus hoje, recebe essa paz sobre o teu coração hoje, recebe. Amanhã você vai amanhecer, falar assim: vento, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, porque quem está falando é o Senhor Jesus, através da minha vida. Aleluia. Sabe o que aconteceu? As águas desceram, e a Bíblia diz que houve bonança. Sabe o que houve? Temporal de paz. Só se ouviu os pássaros. Que autoridade é essa? Eu fico imaginando Pedro. Falei assim: quem é esse? Quem é esse? Tomé, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento, até o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é o Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eles vão para o outro lado, lá para a região de Gadara, mas eu não vou falar sobre isso, porque o pastor Marcos já pregou domingo e ele falou sobre isso, onde ele liberta um homem possesso. Vamos pular isso aqui. Eu quero falar de Jairo rapidamente, por causa do nosso horário. Quero falar de Jairo e da sua filha. No capítulo 5, versículo 23. Aleluia, aleluia. Diz assim, ó: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Faz uma parada aqui, faz uma parada aqui. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O Senhor está me lembrando de uma palavra aqui. Sofonias, capítulo 3, o versículo 20, diz que Deus mudará a tua sorte diante dos teus olhos. O Senhor está me lembrando aqui, Sofonias 3:20, Deus mudará a tua sorte diante dos teus olhos. Foi isso que ele fez com os discípulos. Os discípulos estavam ali vendo aquelas ondas, e de repente o Senhor, quando falou vento e mar, se acalme, as ondas desceram diante dos olhos dele. E assim o Senhor vai fazer contigo. Ele vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Você vai ver, você vai contemplar as maravilhas de Deus acontecerem diante dos teus olhos, diz o Senhor. Sobre na xalamanaga suribas. Eila. Se prepara para ver o milagre, irmão. Se prepara para ver o milagre. Se prepara para ver essa tempestade descer diante dos teus olhos. Se prepara para ver o mar se acalmar. Se prepara para ver esse vento parar de assobiar no teu ouvido. Se prepara, porque Jesus vai fazer diante dos teus olhos. Você vai ver, vai contemplar, e você vai subir para testemunhar que grande é o Senhor, grande é o Senhor, e as suas maravilhas, elas duram para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 23, e rogava-lhe muito, repetindo: Jairo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Quando Jesus retorna à margem, que ele desce, vem muitas pessoas ao seu encontro, mas dentre elas vem Jairo. Jairo, ele então fala para o Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa, o que estava acontecendo. Querido,
Era uma família que estava desestruturada, era uma família que estava abalada, havia dor dentro daquela casa, havia sofrimento dentro daquela casa, mas o que me chama a atenção, para nós corrermos aqui, o que me chama a atenção são as atitudes de Jairo. Quem era Jairo? A Bíblia diz que era um dos principais da sinagoga, e ele fez a diferença diante das atitudes que ele tomou. A primeira atitude que ele tomou: não se deixou levar pelas circunstâncias. Ele não se deixou levar pela altura que as ondas estavam, ele não se deixou levar pela situação que estava na sua casa. A Bíblia diz que a sua filha estava à morte, e eu achei tremendo, porque o que é que Jairo faz? Ele olha, a sua filha está morrendo, o que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele vai até Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. O problema é que precisamos, em primeiro lugar, ir até Jesus. Você compreende isso? Porque, querido, muitas vezes nós temos chegado em Jesus por último. Primeiro vamos queimar nossas opções, né? Eu fiz cursos, eu estudei, vamos queimar minhas opções para depois chegar em Jesus. Não, é chegar em Jesus primeiro, independente do teu conhecimento, independente do que falaram para você, independente do que qualquer coisa, em nome de Jesus, primeiro é procurar Jesus, quando somente Ele é a solução. Quando ele chega e encontra Jesus, o que ele faz? Ele se joga aos pés de Jesus, se humilha diante do Senhor. Ele estava dizendo em sua alma: nada mais posso fazer por mim, por isso eu venho até aqui. Não havia mais nada que ele pudesse fazer por ele, pela sua filha, pela sua casa, pela sua família, nada mais. É o que ele estava dizendo ao Senhor. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo Jesus como Senhor. Ele disse: a minha filha está à morte, a minha filha está à morte, mas vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Ele fala, e viverá. Ei, ele não estava, quando ele encontrou com Jesus, ele não estava mais preocupado, porque ele sabia que Jesus é a solução. Uma palavra dele já era o suficiente, mas Jesus vai. E então eu vejo, querido, que a primeira atitude dele é não se deixar levar pelas circunstâncias. Segundo, não abandonar a sua fé. O versículo 35 diz: quando ele estava a caminho de sua casa com Jesus, chegaram alguns da casa e dizem: tua filha morreu, para de incomodar o mestre. E eu fiquei imaginando ele indo com Jesus. De repente vem o pessoal que vem da casa dele lá e fala assim: pode voltar, libera Jesus aí, porque não adianta mais não, tua filha já morreu. Eu fico imaginando ele olhando para Jesus. Jesus falou assim: não temas, crê somente. Sabe o que Jairo fez? Continua andando. Aí aonde você vai? Já falei, tua filha morreu. Continua andando. Mas rapaz, tu é doido, tua filha morreu. Continua andando. Sabe quem estava com ele? Você sabe quem estava com ele? Sabe quem estava com ele? Jesus estava com ele. Por que é que eu vou parar? Jesus está comigo, por que é que eu vou parar? Ai, Jesus está comigo. Fala para você mesmo: Jesus está comigo. Por que é que eu vou parar? Jesus está comigo, por que é que eu vou parar? Não para não, filho, não para não, continua andando, porque Jesus está com você,
Chama ele para o teu casamento, chama ele para o teu casamento, chama ele para o teu filho, chama ele para a tua casa, chama ele. Aleluia, aleluia. Não temas, crê somente. Terceira atitude dele: aceitar, permitir que Jesus tire da casa os pessimistas, os derrotistas, aqueles que entram só para investigar a tua vida, aqueles que não querem nada com Jesus, aqueles que entram na tua casa só para ver o estrago que está. Tira da tua casa. Ele permitiu que o Senhor afastasse dele esses, versículo 38, quando Jesus chega na casa do homem, havia choro e pranto, e só havia tristeza e desespero. Você imagina, Jesus entrou na casa, aí está aquele monte de gente chorando, gritando. Jesus olhou assim e falou: por que vocês estão chorando? Não, ela está dormindo, ela não está morta, ela só dorme. E a Bíblia diz que eles riram do Senhor. Eles riram do Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Pôs todo mundo para fora. Ficou o pai e a mãe. Falou: não, se não veio aqui para ajudar, não preciso de você não. Jesus mudou o quadro daquela casa. Você está entendendo? Quando Jesus entra na tua casa, Ele muda o quadro. Quando o maior entra, o menor tem que sair. Quando a luz entra, as trevas têm que bater em retirada. Porque quem entrou foi o Rei da Glória, foi o Senhor dos Senhores. Não é qualquer um não. Jesus coloca todo mundo para fora, Ei, não deixe dentro da tua casa aquele que compartilha derrota, aquele que não quer nada com Jesus, aquele que só quer ver o estrago da tua vida. Não compartilhe em nome de Jesus Cristo com essas pessoas. Não se deixe ser influenciado pelo mal. Aleluia, 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 aleluia. Último para encerrar, quarta atitude dele: ele parou para ver o milagre. Para um pouco, para ver o milagre aí, para essa tua correria, deixa Deus fazer, deixa o Senhor fazer. Esse homem parou, o Senhor falou assim: não, ela está dormindo, espera aí que já vai acordar já. Relaxa, deixa o Senhor fazer o que Ele vai fazer no meio da tua família. Não se preocupa não, deixa o Senhor tratar com o teu marido, deixa o Senhor tratar com a tua esposa, deixa o Senhor tratar com os teus filhos, deixa o Senhor tratar com os teus vizinhos. Eita Deus, deixa Ele, não se preocupa, não bate boca com o vizinho não, querido, não dá mau testemunho não, querido. Deixa o Senhor tratar. Você vai ver que o teu testemunho vai levar salvação para o teu vizinho, vai levar salvação para os teus vizinhos. O teu testemunho falará. O projeto de Deus é com você, e ele já está sendo executado. Pode subir o louvor aqui. Ele já está sendo executado, presta atenção, chegou o tempo na tua vida, chegou o tempo. Não podemos calcular o tempo de Deus pelo nosso relógio, não podemos calcular o tempo dele pelo nosso relógio. Senhor, está na hora de me dar isso, Senhor, está na hora de tirar isso, Senhor, está na hora de fazer isso. Aí o Senhor fala assim: está na hora de você parar com isso. Deixa eu fazer do jeito que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Querido, sobe no barco hoje.
Sobe no barco hoje, em nome de Jesus, sobe no barco, não é tarde, não é tarde, amanheceu para você, é dia, amanheceu para você, não é tarde, Ele chegou, Ele é o dia, Ele é o novo, Ele é o dia da tua vida, está clareando para você, amanheceu para você, amanheceu para essa geração, amanheceu o dia para essa geração, começa a mudança, começa crescimento, começa, em nome de Jesus, recebe hoje a porção que o Senhor separou para a tua vida, leva para a tua casa. Começa a subir o rio, fecha os seus olhos aí. Entra nesse barco, entra nesse barco, receba, pisa nesse barco em nome de Jesus, porque o Senhor está nele. No Salmo 46, a Bíblia diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Altíssimo. A Bíblia diz que Deus vive nessa cidade e ela não será destruída. Esse barco está indo para lá. Sobe nele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, que a paz é uma promessa e você não vai mentir.